Shalom, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos a um estudo sobre o que está acontecendo aí, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o planeta. Como que nós podemos discernir se algum fato, algum acontecimento é juízo de Deus ou não, através da Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Então vamos lá. O justo Abel foi assassinado por Caim. Abel mereceu morrer? Não, Abel não mereceu morrer. Ele apenas fez uma oferta correta para Deus e o seu irmão Caim não fez essa oferta correta e ficou com inveja de Abel e gratuitamente matou Abel. Abel não mereceu morrer, não foi juízo sobre Abel. Na verdade, foi o livre-arbítrio que está nos homens. Caim podia fazer tanto bem quanto mal. Porém, ele preferiu fazer o mal porque o mal já habitava no coração dele. E nós já estudamos sobre isso. Então, sobre Abel, nós vemos que é um justo de Deus. Porém, sobre ele veio o mal, a morte, através da ação de um homem iníquo, de um homem mau, Caim, seu irmão. Agora vamos ver no dilúvio. No dilúvio, você vê que não foi a ação do homem. O dilúvio aconteceu pelo poder de Deus. Deus enviou o dilúvio. O dilúvio, sim, foi um juízo de Deus. Mas perceba que quando Deus faz o seu juízo, ele retira o justo. Quando é juízo de Deus, Deus salva o justo. E ao mesmo tempo que ele salva o justo, ele traz o juízo para o iníquo, para o ímpio. Veja bem, no dilúvio, Deus colocou a salvo Noé e toda a sua família, que é Noé, sua esposa, e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E também as suas noras, as esposas dos seus 3 filhos. São 8 pessoas no barco, Noé e sua família totalmente a salvo. Os justos permanecem vivos e salvos, enquanto toda a humanidade que tinha muita violência, que era iníqua, que era ímpia, foi levado pela correnteza para a morte. Então, os ímpios levaram o juízo de morte. E no dilúvio, os justos foram a salvo. Aí nós vemos o juízo de Deus. Diferente lá do acontecimento do justo Abel, que foi assassinado pelo seu irmão. Atividade de homem, não de Deus lá com Abel. Vejamos agora sobre Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades. São ao todo 5 cidades. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, nós lemos na Bíblia, que também é juízo de Deus. Perceba que novamente em Sodoma e Gomorra vai acontecer um juízo de Deus para os ímpios, iníquos. O que acontece antes do juízo? 2 anjos vão para Sodoma, vão na casa do justo Ló, que eu acredito que ele não era tão justo, depois eu posso até explicar por quê, mas por amor a Abraão, que era sobrinho, o Ló era sobrinho amado do justo Abraão, que Deus enviou os 2 anjos e viu tanto Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E eles foram retirados de Sodoma. Para Ló e sua família foi salvação, foram retirados. E não sofreram o juízo de Sodoma, que foi o quê? Fogo e enxofre descendo dos céus.
que apenas pegou então esse fogo e enxofre dos céus, os iníquos, os ímpios, porque também havia muita violência, muito crime impune, não só em Sodoma, como em Gomorra e mais 3 cidades. Veja que eles foram retirados. Claro que, infelizmente, a esposa de Ló não era justa e obediente e ela não obedeceu às simples instruções de não poder olhar para trás. Nós vemos também que as filhas de Ló, logo depois, vão embebedar o seu pai, que fica embriagado, e vão se deitar com eles, porque elas achavam que só ficaram na terra Ló, seu pai, e elas duas, e elas acharam que teriam que repovoar a terra, embora elas não consultaram o seu pai para isso, nem Deus, simplesmente tomaram a decisão. Acabou todo mundo na terra, morreu todo mundo, então vamos povoar a terra. São os dois povos muito inimigos também aí de Israel. Mas veja, foram retirados, a salvo. O comportamento depois não tem o que falar, né? Nós vemos tanto o que aconteceu com a esposa de Ló, como acontece com Ló, que se embriagou, deixou-se embriagar, não sei, por suas 2 filhas que cometeram incesto. Porém, eles foram retirados por amor a Abraão. Veja a conversa de Abraão a Deus, de Deus a Abraão, é reveladora. Na conversa, diz assim, Gênesis capítulo 18, do verso 23 ao 33. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio, Senhor? Junto o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, falando sobre Sodoma e Gomorra, ainda destruirás Sodoma, Gomorra, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos, se houvesse, 50 justos lá, que neles estão? Longe de ti, Senhor, fazer tal coisa. Matar o justo junto com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma forma, da mesma maneira. Longe de ti, Senhor, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles, aos justos. Você vê, pelos justos, Deus pouparia a cidade. E essa conversa foi indo repetindo até chegar a 10 justos. Infelizmente, não foi encontrado 10 justos, porque Ló, sua esposa e suas 2 filhas dão 4. Então, a cidade foi destruída. Não havia nem 10 justos, mas o justo foi mesmo, o pouco que havia foi retirado. Perceba que quando é juízo de Deus, Deus não trata na mesma morte tanto o justo juntamente com o ímpio. Deus retira o justo e aí vem o juízo para o ímpio. Você vai ver isso também em Apocalipse. Deus guardando o justo e vendo o juízo somente para o ímpio. Isso sim é juízo de Deus. Veja mais uma vez que lá no Egito, quando vieram as pragas de Deus para o Egito como juízo de Deus, veja novamente Deus poupando, salvando os hebreus, os judeus que estavam lá na terra de Goshen. Para eles não aconteceu nenhuma praga, nenhuma morte, enquanto para os egípcios foi juízo, veio pragas, mortes. Para os judeus hebreus não. E eles estavam no Egito. Quando é juízo de Deus, Deus poupa o justo e o juízo vem somente para o ímpio. E Deus ainda promete a Noé e sua família que não traria mais juízo sobre a terra através de água, nem para os seres humanos, nem para os animais. Então, quando eu vejo as enchentes em vários lugares, eu vejo que não é a ação de Deus, eu vejo que é a ação do homem. Pode ser ação de algum erro nas barragens, não sei. Algum erro de estrutura, alguma coisa proposital ou não,
mas não é ação de Deus.